Em tuas águas quero mergulhar mais fundo. Quero contemplar tua presença. Ezequiel capítulo 43, versículo 2. Ezequiel foi um dos grandes profetas ou profetas maiores, como nós conhecemos e os estudiosos assim classificam. Israel teve 3 grandes profetas, que a gente chama de 3 grandes profetas. O primeiro deles foi Isaías, não, na verdade 4, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. Mas contemporâneos, segundo os estudiosos, foram Ezequiel, Daniel e Jeremias. Jeremias que profetizou na época do cativeiro, mas em Jerusalém. Daniel que profetizou bem depois de Ezequiel, não é? Mas ele estava do outro lado da Babilônia, embora contemporâneo, e Ezequiel que ficou ali junto ao rio Quebar, onde ele teve toda a visão. Ezequiel era um sacerdote, ele era da família sacerdotal, mas ele não exerceu o sacerdócio. Provavelmente ele foi levado para o cativeiro quando tinha seus 25, 26 anos, e até porque o sacerdote, para exercer o sacerdócio, somente após os 30 anos de idade. Mas ele não pôde exercer, ele estava no cativeiro, mas Deus deu a ele o dom profético, então ele tem toda essa revelação. E a revelação dele, assim como no capítulo 10 e capítulo 11, ele fala sobre a glória de Deus que foi embora, no capítulo 43 e 44, ele vai tratar sobre a glória de Deus, a presença de Deus que retorna para o meio do seu povo. E essa presença, óbvio, ele está falando ao povo que está no cativeiro, a glória aí, não é? Da segunda casa, a glória de um novo tempo que Deus estaria estabelecendo e que Deus governaria. Deus faz e dá toda a visão do templo e da reconstrução, de como será essa reconstrução do templo. E é uma coisa interessante porque Deus está falando com eles no meio do cativeiro, de um tempo muito, muito difícil. Eu saquei esse versículo exatamente porque o nosso tema esse ano é o ano das águas. E o detalhe do que Ezequiel fala em relação a essa profecia, ele fala no versículo 43, verso 12, dizendo o seguinte: e vi a glória do Deus de Israel que vinha do lado leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas, e a terra refulgia a sua glória. E temos em Apocalipse, lá no capítulo 14, versículo 2, houve um som dos céus, como o de muitas águas, e de um forte trovão. O som que ouvi era como o de arpistas que tocavam as suas harpas. Põe a mão sobre a sua cabeça mais uma vez, sobre seu ventre, e diz assim: Senhor meu Deus, Pai, eu te louvo e eu te agradeço pela tua palavra. E me dê, Senhor, a capacidade de compreender as grandezas da tua revelação e a aplicar na minha vida, em nome de Jesus. Amém? Ouça a voz do Senhor. No meio de tantas vozes que ecoam hoje, e algumas, e não são poucas, em nome de Deus, e mesmo aquelas que falam em nome de Deus, nós precisamos de fato discernir se de fato o que eles estão falando em nome de Deus é a voz de Deus. Eu e você somos responsáveis, em primeiro lugar, pela nossa vida. Segundo, temos que ter a responsabilidade de entender essa voz. Eu creio que nós estamos vivendo o tempo do fim. Estamos vivendo aí, estamos caminhando para o fim de todas as coisas. Eu digo da volta de Cristo, eu digo do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo, para que tudo aquilo que Ele disse na sua palavra, Ele
ele cumpra, como nós sabemos que ele vai cumprir. E a gente precisa parar de jogar o fato da volta de Jesus para as gerações futuras, como se estivéssemos fugindo de uma responsabilidade de entender isso, sem nos preocupar com os nossos próprios pecados. João Batista, na sua geração, ele gritou tanto para o povo quanto para os líderes religiosos da sua época. Lá em Mateus, no capítulo 3, versículos 7 e 8, nós lemos o seguinte: no entanto, quando João viu que muitos fariseus e saduceus, eram líderes religiosos, vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que virá? Deem frutos que mostrem arrependimento. Deem frutos que mostrem arrependimento. O interessante é que o apóstolo Paulo, desde a sua conversão até a sua morte em Roma, o papel dele foi pregar Cristo, o arrependimento e a santificação sem cessar. Paulo não descansou em falar da nova aliança, pregar Jesus Cristo aos gentios, falar da necessidade do arrependimento, do novo nascimento e de uma vida de santificação para aqueles que amam a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo João, escrevendo a sua primeira carta, ele escreve algo muito interessante, porque ele diz que, e ele pregou sobre a necessidade, um despertamento de que a igreja, o povo de Deus, não amasse o mundo. 1 João capítulo 2, versículo 15 diz: não amem o mundo e nem o que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas o que a gente percebe nesses últimos tempos é que a paixão pelo mundo e pelas coisas que há no mundo, ela vem crescendo de uma maneira assustadora. E com isso gerando um encantamento. Um encantamento que parece ser imperceptível, mas é uma realidade que a gente quase não percebe. O fato é que Jesus, ele está às portas, e a sua igreja, ela precisa ouvir o mesmo conselho que o profeta Ageu, ou melhor, que o profeta Amós deu ao povo da sua época: prepara-te, ó Israel, para encontrares com o teu Deus. Nós temos que nos preparar para o encontro com o nosso Deus. A gente precisa entender isso. Ninguém pode fugir desse dia. Não há como eu e você fugirmos desse dia. Nós não temos como nos esconder, porque todos nós vamos comparecer diante do Senhor e estaremos com Ele face a face para prestar contas da nossa vida e de como nós vivemos a nossa vida aqui. E o interessante, amados, é que a gente por vezes não para pensar nisso. Nós estamos vivendo dias decisivos. Os sinais estão aí, não é? E eu não estou falando de guerra, eu não estou falando de terremoto, eu não estou falando de coisas como isso que nós estamos vendo, da natureza, né, das tempestades, Califórnia pegando fogo, países aí afundando na água, ou seja, caos, enfermidades e mais enfermidades. Eu não estou falando dessas coisas, porque isso aí já é fruto de um elemento essencial que gera tudo isso, que chama-se, e que nós sabemos, que é o ser humano. Quando Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 3, do verso 1 ao 9, ele fala algo muito interessante, e eu quero que você preste muita atenção, porque é aí que estão, ou é aí que estão os sinais. Saiba que nos últimos dias, sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, o narcisismo vai crescer, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios,
insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Embora tenham a aparência de amor e piedade, negam o seu poder. Afaste-se destes também. Esses são os que se introduzem pelas casas e seduzem mulheres vulneráveis, carregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. Esses homens têm a mente depravada e são reprovados na fé. Até aí. Parece que esse texto foi escrito ontem, né? Foi publicado no jornal dessa manhã. Mas isso foi escrito na época de Paulo. É interessante como que a gente olha os sinais. Mas o grande sinal da volta de Jesus não é a natureza. São as pessoas, a sociedade. Quando o Senhor quis destruir o primeiro mundo, Ele disse para Noé: eu estou arrependido de ter criado a humanidade. A humanidade, ela se corrompeu e chegou a um nível de pecado tão elevado que ela está insuportável diante de mim, e eu resolvi que eu vou destruir todo mundo. Mas eu quero dar uma chance a você, Noé, e a sua família. Mas foi por causa da sociedade, não foi porque tinha vulcão, porque a natureza se desequilibrou, porque teve algum problema com os polos do planeta, não foi nada disso. Teve aquecimento A, aquecimento B, ou esfriamento A, ou esfriamento B, não foi nada disso, foi a sociedade. Quando Deus escolheu destruir Sodoma e Gomorra, também não foi porque Sodoma e Gomorra estavam numa crise econômica, mas estava em uma crise absurdamente moral. Uma crise tão moral que chegou a se tornar insuportável diante de Deus, a ponto das pessoas quererem ter relação com anjos. O sodomismo que saiu de Sodoma, da ideia de Sodoma. Quando nós falamos de sodomismo, nós falamos de um desequilíbrio total, moral, ético. É a sociedade se corrompendo, se destruindo. Mas aquilo que nós achamos bonito, que eles chamam de liberdade. De liberdade. De tempo em tempo passam coisas, né? Agora o que você mais vê na internet são os Therians. O que é Therian, pastor? São pessoas que dizem que elas se identificam com animais, que elas têm um animal dentro delas, então algumas se vestem como cavalo, como burro, como lobo, como porco, e saem na rua andando assim, e mandam fazer, inclusive, máscara. Alguns fazem cirurgia para ficar com cara de lobo, com cara de cavalo, se andam como bode na rua, andam como cachorro. Aí você fala assim, mas você não pode falar que isso é demônio, você não pode falar que isso é pecado, porque o ser humano tem a sua liberdade, então eu não vou falar, ok? Mas essa é a sociedade. Essa é a sociedade que está absurdamente corrompida. E vão vir mais coisas. Hoje filhos não respeitam pais. Hoje a sociedade está... E quando eu falo filhos, eu quero que você entenda que eu estou generalizando, para que você não fale, meus filhos não são assim, e amém que não são, os meus também não são. Mas generalizando é assim. Hoje você não pode educar seu filho, você não pode estabelecer limites. Existe uma mente por trás disso, que ela trabalha de uma maneira tão absurda, e o mundo não consegue perceber. O mundo como um todo, ele não percebe isso. Mas a fúria de Satanás com a humanidade é tão grande, e ele sabe que ele tem pouco tempo, que ele está trabalhando de todas as maneiras para destruir a obra-prima de Deus e a menina dos olhos de Deus, que são os seres humanos. As pessoas estão perdendo a sua identidade, e isso tudo porque por fome e sede de Deus.
Não é porque elas precisam disso para... Não, elas perderam a sua identidade. Por quê? Porque elas perderam a sua referência de criação, o conceito de liberdade. E Satanás vai fazendo... O que é que te faz feliz? Ser um porco? Então seja um porco. O que é que te faz feliz? Ser um tijolo? Então seja um tijolo. O que é que te faz feliz? O que importa é a felicidade. Mas o que é felicidade? Sabe, a filosofia tentando deturpar a ideia de Deus, o humanismo tentando deturpar a ideia de Deus. Então, a sociedade está indo cada vez, e a igreja como um todo entrando nisso. A igreja vivendo isso. A religião afro-brasileira entrando dentro da igreja. Cultos hoje protestante e afro-brasileiro, tudo juntos. Falando que é o Espírito Santo, é a invocação acontecendo dentro da igreja. E os irmãos rodopiando e pulando e rodando, todo mundo de roupa branca e vestes e fitas vermelhas e colares. Mas tudo bem, parece uma ideia meio panteísta. Deus está em todo lugar, Deus está nessa caixa, Deus é isso aqui, Deus é qualquer coisa que você queira pode ser Deus. A imoralidade, o homem perdeu seus limites. O homem perdeu seus limites. Certa feita Deus disse para o profeta Joel, dizendo, olha, Jonas, eu vou destruir Nínive. Quero que você vá lá e que você pregue o evangelho para Nínive. Nínive está corrompida. Nínive, eu vou subverter em 40 dias a cidade de Nínive. E ele não queria ir, mas ele foi e pregou, e Nínive se converteu, do rei aos cachorros, todos se converteram. E Deus postergou a destruição de Nínive por 50 anos. Mas 50 anos depois, Nínive foi subvertida. Mas por que Deus iria destruir? Porque não tinha arrependimento, porque não tinha mudança, porque a liderança estava corrompida e todo o povo corrompido. Mas quando o rei entendeu e se arrependeu e se prostrou e estabeleceu para que todos buscassem a Deus, você vai olhar na história de Israel, sempre foi assim. E nós estamos percebendo que o nosso país está indo de mal a pior. Mas as pessoas acham que é assim mesmo, que as coisas estão bem. A gente não consegue perceber porque existe um encantamento. O importante é eu aproveitar a minha vida. Mas quando eu olho para o que Paulo escreveu para Timóteo, eu fico imaginando o seguinte: quais são os sinais que nós precisamos olhar? Eu acompanho muito essa questão, leio bastante, procuro saber as informações, e poucas coisas se falam sobre uma sociedade. Mas se fala, olha, os vulcões, isso é sinal da volta de Jesus. Olha, as guerras, é sinal da volta de Jesus. Porque a gente só olha para Mateus 23, 24. A gente não olha a Bíblia como um todo. Mas Deus nunca destruiu a terra por causa da sua natureza. Deus destruiu a terra por causa daquilo que habitava nela, o ser humano. E a gente precisa entender que isso está acontecendo hoje. Israel enfrentou um cativeiro por causa deles. Eles enfrentaram um cativeiro porque viraram as costas para Deus. E a voz de Deus continua ecoando, Deus continua gritando, Deus continua falando, Deus continua bradando, para que o povo ouça o que Ele quer dizer, para que o povo entenda que nós precisamos sair de fora disso. O padrão de Deus para nós é diferente. A régua com a qual Deus mede a minha e a sua vida é diferente da régua do mundo. E a gente tem que acordar para isso. A régua com que Deus me mede, te mede, não é a régua do mundo. Não é essa régua, não é a régua do humanismo, não é a régua da ótica filosofal ou da ótica filosófica, não é. Não é a régua da pedagogia, não é a régua do governo, é a régua da palavra dele. A vara de medir de Deus é a sua palavra, é a sua voz.
É aquilo que foi proposto na aliança que nós fizemos com Ele e que Ele fez conosco e que nós aceitamos. Nós precisamos parar de ouvir muitas vozes e atentar para a voz de Deus. Ezequiel diz: e vi a glória do Deus de Israel que vinha do leste. A sua voz era como o estrondo de muitas águas. João escreve que ouviu um som dos céus como o de muitas águas e um forte trovão. Isso significa, amados, que a voz de Deus, ela é única e precisa ser discernida. Alguém disse que a voz do povo é a voz de Deus. Essa frase foi cunhada no inferno, não foi cunhada no céu. Porque a voz de Deus, a voz do povo nunca foi a voz de Deus e nunca será a voz de Deus. A voz do povo é mais fácil ser a voz do capeta, do inferno, do diabo, da carne, do que a voz de Deus. Mas a voz de Deus não é. Olhe para a TV, olhe para a notícia, olhe para o que está acontecendo no mundo e diga para mim se o que está acontecendo é a voz de Deus. Agora, óbvio que eu posso discernir Deus me mostrando isso para que eu fuja da ira vindoura. Porque nada provoca mais a ira de Deus do que o pecado. Nada provoca mais a ira de Deus do que o pecado. Não existe nada no mundo criado, nem no céu e nem na terra, que provoque mais a ira de Deus do que o pecado. É o pecado que provoca a ira de Deus. É o pecado que faz com que o povo fez com que o povo fosse para o cativeiro. Mas é o amor de Deus. Óbvio, quando você fica irado com o seu filho, você bate e põe ele de castigo. Mas por que você bateu? Porque você gosta de bater? Não, porque seu filho errou e provocou a sua ira, e você pegou a cinta, e você deu umas cintadas, e você pôs de castigo. Mas foi por que a ira foi até você? Por causa da desobediência do seu filho. O pecado é que provoca a ira de Deus. E a gente precisa parar, sabe, de viver essa utopia. Ai, Deus é amor, Deus é amor. Deus é um amor que amordaça por causa do pecado. E a gente precisa acordar para isso. A gente precisa entender isso. Então nós estamos em uma época em que a gente tem que voltar e olhar e ouvir o que Deus está falando. E como que eu posso ouvir a voz de Deus? Amados, eu quero que você entenda o seguinte: tudo isso aqui vai ser destruído. Pedro já escreveu isso aqui, tudo vai ser destruído. Pastor, vai ser destruído mesmo? Vai ser destruído. Mas como é que o senhor sabe? Está escrito. Mas o senhor acredita nessa palavra? Acredito. E se você não acredita nessa palavra, eu vou te dar 2 conselhos. Passe a acreditar e a obedecer. Ou então, querido, chafurda na lama do mundo e aproveita tudo que você tem para aproveitar de pecado, de podridão, de lama. Aproveita tudo, porque você vai chegar no inferno e dizer: eita capeta, estou aqui, mas que eu vivi lá, hein? Eu comi de tudo que é lama que tinha lá. Mas se você quer o céu, foge e olha para essa palavra e se atente a ela. A escolha é sua. É você que escolhe. Não sou eu que faço essa escolha para você. Agora, haverá um destino eterno? Sempre. Lógico que existe um destino eterno. Pastor, eu não acredito na eternidade. Ok. E o Kiko? O que eu tenho a ver com isso? O problema é seu. Não, mas é que o senhor está falando que existe eternidade. Cara, eu acredito que exista. Essa palavra diz que existe. E você me diz que existe. Porque você não é fruto do acaso. Você não é fruto de fumaça cósmica nem de lixo cósmico. Você é fruto de um Deus que te ama e que resolveu te criar. Amém ou não amém? Então eu acredito na eternidade. Eu acredito que o homem é imortal. Que o homem não é eterno. No sentido de que sempre existiu, mas é imortal.
Por quê? Porque foi Deus que soprou o fôlego de vida em você. E Deus é eterno. E Deus é imortal. Então, a partir do momento em que Ele soprou o fôlego de vida em você, você não morre. O que morre é a carne, mas seu espírito não. Por isso que a Bíblia diz, o pó volte ao pó e o espírito volte a Deus que o deu. Ah, pastor, então eu vou voltar para Deus? Depende, vai voltar para Deus para Ele dizer para você o seguinte: qual foi o destino que você escolheu na terra? Então, eu vivi lá no pecado, eu não entreguei minha vida para Jesus, então vai para o inferno. Pastor, mas Deus é amor. É verdade. E você acha que Ele não está te amando, te mandando para lá? Eu acho que não. Você não se preparou para morar no céu. Seria falta de amor Deus te colocar num lugar onde você não está preparado para morar. Quem recebe essa palavra? Essa chocou, né? Seria falta de amor dele te colocar num lugar onde você não foi preparado para morar. Você estaria deslocado. Por isso a gente precisa entender que a voz de Deus está ecoando, e é aqui que nós somos preparados para habitar com Ele. Por isso que Paulo, escrevendo aos Filipenses, diz: aquele que começou em você a boa obra, Ele vai completar até o dia de Cristo. Essa obra vai ser completada. E nós precisamos entender isso, que essa obra vai ser completada até o dia de Cristo. Agora, como que eu posso ouvir a voz de Deus, pastor, e me livrar de todas essas coisas? A glória de Deus está voltando, a presença de Deus está no nosso meio, claro que está. Assim como Deus está dizendo: eu estou dando uma nova chance para vocês, Israel, e vocês vão construir esse templo, e vocês vão me adorar, e a minha presença vai estar no meio de vocês. Deus está falando com o povo dele, Deus está falando com a igreja. A glória do Senhor se manifesta no nosso meio, para que nós entendamos que existe um destino eterno, e eu e você precisamos decidir ir para esse destino eterno e nos preparar para estar nele. Sair desse grande cativeiro que está chegando, desse encantamento que está acontecendo. Mas para isso, amados, eu preciso enxergar e dizer: olha, aonde que eu quero passar a eternidade? Eu quero passar a minha eternidade com o Senhor. Então, para isso, eu preciso atentar para a voz de um Deus que fala comigo. Primeiro, através da palavra de Deus, que é viva. Essa palavra é viva. João capítulo 1, versículo 1 ao 3, diz o seguinte: no princípio era a palavra, Deus, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Ele sempre existiu, e toda a história da humanidade, toda a história da criação tem o princípio, e o princípio é o alfa, é Ele. Ele começou todas as coisas, e todas as coisas começou nele, e todas as coisas vai culminar nele. Por isso eu e você precisamos ouvir essa palavra, porque ele diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então Deus está desde todas as coisas, desde antes de todas as coisas. Sim. Gênesis capítulo 1, versículo 1 e 2, nós lemos isso. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Essa ideia, no original, dá a ideia de o Espírito de Deus como uma galinha, chocando os ovos, aquecendo os ovos, esperando para que os pintinhos nasçam. É essa a ideia do Espírito aquecendo, se preparando para criar todas as coisas. Mas no princípio, criou Deus os céus e a terra, e era sem forma. Deus está desde antes de todas as coisas. Quando ele resolveu fazer o homem, ele disse: façamos o homem conforme a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você não foi uma ideia, você não foi criado de uma invenção, mas você é fruto de um projeto e de uma referência.
Qual foi a referência que Deus usou para te criar? Não foi o macaco, não foi o lobo, não foi o urso, não foi a rã, não foi a lesma. A referência que Deus usou para criar você foi Ele. Façamos o homem conforme a nossa imagem e a nossa semelhança. Deus se inspirou nele mesmo para criar você. Portanto, você não é fruto do acaso. Agora, olha que coisa interessante, eu descubro isso nessa palavra. E Ele que me criou, me conhece no mais profundo. Hebreus capítulo 4, versículo 12, lemos o seguinte: pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra a ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e a intenção do coração. Deixa o texto na tela. Você conhece algum aparelho, desses aparelhos que a gente faz exames médicos aí, o mais sofisticado que tem, sabe, aqueles aparelhos que vão e que destrincham você, que leem você, mas qual é aparelho que consegue dividir alma e espírito? Qual é aparelho que consegue dividir juntas e medulas, separar? Qual é o aparelho que consegue discernir pensamentos e intenção do coração? Mas esta palavra faz tudo isso. Por isso ele diz, ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Óbvio que ele está usando uma imagem e uma ideia da época para o povo entender. Porque era a ferramenta mais afiada que tinha, que vazava o corpo de um lado ao outro. A espada tinha 2 fios. Mas hoje nós temos tanta tecnologia, mas nenhuma capaz de discernir os meus pensamentos. Nenhuma máquina olha para mim e sabe o que eu estou pensando. Nenhuma máquina é capaz de dividir a minha alma e espírito. Nenhuma máquina vai separar as minhas juntas da medula e me deixar inteiro novamente. Mas essa palavra faz isso. Eu tenho que ouvir a palavra que me conhece, a palavra que me criou, a palavra que me gerou, a palavra que sabe que eu estou como eu estou. Deus se revela ao mundo através de muitas coisas, amado. Sua voz é ouvida e sua glória é percebida na criação. Mas o espírito da incredulidade age para que as coisas criadas sejam entendidas de outra forma. Mas isso não é verdade. Deus, ele continua sendo o criador e o sustentador de todas as coisas. Pastor, eu tenho dificuldade de acreditar na palavra de Deus. Ok, eu lamento por você, eu não tenho. Mas a mesma fé que você tem para não acreditar na palavra é a mesma que você precisa para acreditar na palavra. Porque tudo é uma questão de fé. Sabe por que você não acredita? Porque a sua fé diz que a palavra não é de Deus. Mas você crê que ela não é palavra de Deus. Isso é exercício de fé. Ah, não acredito que eu estou exercendo fé. Ao contrário, mas está exercendo. Você não tem fé em Deus, mas você tem fé de que a palavra, a Bíblia, não é palavra de Deus. E ninguém precisa te provar que ela não é palavra de Deus. Você simplesmente decidiu não acreditar. Quem está me entendendo? A nossa capacidade de perceber as coisas, e é por isso que essa palavra ela é revelada pelo Espírito de Deus. Não dá para a gente entender sem o Espírito de Deus. É impossível que eu e você compreendamos a palavra de Deus se aquele que escreveu, aquele que inspirou, aquele que colocou a palavra, são 1.600 anos de histórias, de uma narrativa verdadeira. Não é uma narrativa como a gente entende, não, mas de uma verdade, de testemunhos de vida. Mas que a gente não gosta. Sabe por quê? Porque ela confronta a gente. A segunda coisa que eu e você precisamos fazer para ouvir a voz de Deus é ouvir a voz de Jesus Cristo, ou através de Jesus Cristo, e entender que Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvar.
Jesus Cristo não veio condenar o mundo. João 3, 17 e 18, lemos o seguinte: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Ele está dizendo o seguinte: você não é condenado porque você simplesmente decidiu andar comigo. Não, o simples fato de você não crer já te condena. Por quê? Porque não existe outro nome pelo qual importa que eu e você sejamos salvos. Não existe outra forma de nós nos salvarmos. O homem é incapaz de salvar a si mesmo. O homem não sabe o caminho do céu a não ser através de Jesus. Mas tem gente que passa pelo sangue, escorrega na cruz e dali não sai. Porque a gente acha que entregar a vida para Jesus é o fim da carreira. Mas na verdade não é o fim da carreira. Jesus é o começo de tudo, é a porta. Tudo que Deus quer operar na nossa vida começa a partir da pessoa de Jesus. Sem Ele, Deus não pode fazer nada. Mas a partir de Jesus é que começa o grande trabalhar de Deus. É por isso que Paulo fala: aquele que começou em vocês a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo, até o dia da volta dele. Mas eu preciso ouvir a voz dele, eu preciso atentar. Se eu quero o meu destino eterno com Deus, eu preciso olhar para Jesus e entender. João no capítulo 17, verso 13 diz o seguinte: esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não existe outra maneira de nós chegarmos à eternidade se não for através de Jesus. Não existe outra maneira de nós adentrarmos os portais eternos se não for através de Jesus. Pastor, mas deixa eu entender, eu quero explicar para o senhor, por que Deus vai me levar para o inferno, pastor? Eu sou uma pessoa boa. Olha, pastor, eu sou um bom marido. Eu sou uma boa esposa, no caso, a mulher. Eu não matei, não roubei, não menti. Pago minhas contas em dia. Faço tudo certinho, graças a Deus. Pastor, nunca fiquei devendo para ninguém. Me dou bem com todo mundo. Sabe, olha, eu sou uma pessoa que eu julgo ser uma pessoa justa. Parabéns, pelo menos a sua obrigação você está fazendo. Porque se nem a sua obrigação você faz, você quer o quê, filho? Não tem nada de moral, isso é a sua obrigação. Ser bom, ser honesto, ser íntegro, ser uma pessoa ilesa, ser uma pessoa correta, ser uma pessoa moral, é a nossa obrigação. Mas a gente não consegue, a gente às vezes erra. É por isso que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Ah, pastor, eu estou aqui por causa de Adão. Cara, e me irrita esse negócio quando às vezes eu estou atendendo alguém e falo assim: pastor, eu sei por que eu estou assim. Eu falei: por quê, filho? Por causa de Adão. Você está brincando? Você conversou com ele essa semana? Com quem? Com Adão? Foi Adão, pastor. Se Adão não tivesse pecado lá no paraíso, eu não estava nessa situação. Cara, então tá bom. Então está certo. Então é Adão o culpado. Mas você não é uma nova criatura? Sim. Você não foi gerado em Cristo Jesus? Sim. Você não foi gerado no segundo Adão? Foi. Então o segundo Adão não pecou. Por que você peca? A gente joga a culpa no primeiro Adão porque a gente não quer morrer. Mas quem? O primeiro Adão pecou, mas o segundo pecou? Não. E nós somos gerados no primeiro Adão ou no segundo Adão? No segundo Adão. O primeiro Adão se alimentou do pecado, mas o segundo Adão se alimenta de Deus, do Pai. Eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. As coisas que falo e faço, não falo e faço por mim, mas aquele que me enviou é que fala e faz através de mim. Eu não vim condenar, eu vim salvar. E se você não acredita em mim, ok. Cara, presta atenção no que eu vou falar. Pense numa coisa que
que faz do nosso Jesus ser Ele maravilhoso. Ele chega para você e fala assim: eu sou Jesus, o teu Senhor e o teu Salvador. Agora veja, ele não fala assim, ele fala assim: eu sou Jesus, o Filho de Deus. Quem faz dele o meu Senhor e o meu Salvador sou eu. Eu decido se eu quero que Ele seja o meu Senhor. Eu decido se eu quero que Ele seja o meu Salvador. Porque senão Ele vai ser sempre o Senhor e o Salvador daquele que o escolheu para ser. Não adianta. Agora, Deus não pode salvar uma pessoa de quem Ele não é Senhor. Não tem como. Por que muitos cristãos estão perecendo na vida? Eu estou falando cristão. Porque ele tem Jesus como Salvador, mas não tem como Senhor. E ele mesmo disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, tem parte comigo. Porque não é eu falar que Ele é meu Senhor, mas é eu olhar e obedecer Ele como Senhor. Como aquele que fala e eu cumpro, e eu obedeço. E quando eu erro, eu chego para Ele e falo: Senhor, eu errei, eu falei, me perdoe. É Ele que me coloca na presença do Pai. A condenação da humanidade não está diretamente ligada ao pecado. Não, pastor, não. Vou repetir para você não achar que eu sou herege. A condenação da humanidade não está diretamente relacionada ao pecado, mas ao não reconhecimento e arrependimento do seu pecado para mudar de vida. As pessoas não vão para o inferno porque pecaram, vão para o inferno porque não se arrependeram dos seus pecados, não mudaram de vida, não foram justificados pelo sangue do Cordeiro, não quiseram mudar as suas vidas. Qual foi a última vez que você fez uma oração confessando pecado? Não precisa me falar, nem fazer essa cara de assustado. Qual foi a última vez que você falou: Senhor, eu preciso confessar os meus pecados? Ah, Deus sabe de todas as coisas. Eu tinha um irmão que quando ele, um irmão da igreja, né, que quando ele ia orar, ele falava assim: Senhor, até hoje eu brinco, ele ia orar e falava: Senhor, Tu és o Criador dos céus, da terra. Primeiro ele fazia aquela introdução maravilhosa. Depois ele falava: ó Senhor, perdoa a nossa multidão de pecados. Eu olhava para ele assim. Falei: meu Deus do céu, se o cara está com uma multidão de pecado, eu vou me afastar do lado dele. Quem está me entendendo? Quem recebe essa palavra? Eu preciso ouvir Jesus. Eu preciso ouvir Ele através da palavra. A palavra revela Jesus. Eu preciso conhecer esse Jesus. Sabe, eu gosto muito de Jó 42, quando ele diz: antes eu te conhecia, de ouvir falar, mas agora eu te conheço, de contigo andar. Deus é um espírito pessoal que se relaciona conosco dentro da nossa pessoalidade. Não diga que você nasceu assim, a síndrome de Gabriela, porque não é verdade. Ah, Deus me fez assim. Não. Quem te fez assim foi o pecado. Quem te fez desse jeito foi o pecado, não ouvir a voz de Deus, ou não querer pagar o preço para você mudar. Não foi Deus. Deus não cria nada errado. Mas quando eu tento não lutar contra a minha carne, eu procuro justificar. Deus me ama do jeito que eu sou. Deus não te ama do jeito que você é. Como não? Não. Se Deus te amasse do jeito que você é, Ele não mandava você nascer de novo. Se Deus me amasse do jeito que eu era, Ele não me mandava nascer de novo. Necessário, Nicodemos, é nascer de novo. Se Ele quer que eu nasça de novo, é porque Ele não gosta do jeito que eu sou. Temos que parar com essa bobagem. Ai, Deus me ama assim mesmo. Nem você se suporta assim.
Mas você não quer morrer. E como você não quer morrer, não pode nascer a nova pessoa gerada em Cristo Jesus. Porque se a gente não dá voz ao Criador, como que Ele vai gerar em nós aquilo que Ele quer? A gente precisa olhar com esses olhos. Sabe, Jesus disse isso para um homem. Senhor, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Não, eu não estou falando disso não, Nicodemos. O que é nascido da carne é carne. Você tem que nascer do Espírito. Você precisa entender todo esse processo de Deus. Isso é fé. Isso não é utopia. Isso é fé. Isso aí eu consegui enxergar na eternidade e dizer, é para lá que eu vou. Todo mundo quer o céu, ninguém quer morrer, mas todo mundo quer o céu. A gente tem dificuldade de lutar contra a nossa carne. Eu tenho dificuldade todos os dias de lutar com a minha carne. Todas as vezes que eu vou orar ao Senhor, eu falo, Senhor, eu tenho 3 coisas para te falar. A primeira coisa é que eu continuo me sujeitando ao Senhor e resistindo ao diabo. A segunda coisa é que eu continuo pedindo ao Senhor, não me deixe amar este mundo e nem as coisas que no mundo há. E a terceira coisa, me ajude a ter coragem de matar o meu eu, para que o Senhor possa viver em mim. Mas são 3 coisas caríssimas, que não é fácil. Não é fácil. Judas preferiu morrer enforcado do que morrer para Cristo. Mas Pedro preferiu chorar amargamente e experimentar uma verdadeira conversão. E olha que coisa interessante, Judas fazia parte do ministério de Jesus. Aí você vem dizer, pastor, como eu gostaria de ter feito parte do ministério de Jesus. Já pensou, pastor, você poder olhar Jesus, abraçar Jesus, contemplar Jesus. Meu Deus, eu ia amar. Para de ser hipócrita. Se hoje você não consegue acreditar em Jesus a ponto de se deixar transformar, quando Jesus estava vivo, se você vivesse, você ia ajudar a matá-lo. Porque mesmo Jesus humano, para reconhecê-lo, era uma questão de fé. Só pelos olhos da fé as pessoas podiam reconhecer que ele era o Messias, o Filho de Deus. Amém? Eu vou parar por aqui, senão eu me empolgo, vou até 2 horas da manhã. A terceira voz que você precisa ouvir, a primeira que eu falei é Apá, a segunda é G, e a terceira é o Espírito Santo. Ou a terceira pessoa da Trindade. Que não é terceira pessoa, porque não existe terceira pessoa, existe um só. Através do Espírito Santo que te convence do pecado, da justiça e do juízo. E te sela como filho de Deus. João 16, 8 a 10 diz assim. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim. Jesus falando, hein? Do pecado porque os homens não creem em mim. Lembram que eu falei que as pessoas, elas não vão para o inferno por causa do pecado, mas por não se arrependerem e não creem em Jesus? Da justiça porque vou para o Pai e vocês não vão me ver mais. Continua. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está, Satanás já está condenado. Não tem para onde fugir. E o Espírito Santo tem essa função, nos convencer. Não é só consolar e confortar o coração dos filhos de Deus, mas nos convencer, e também não é convencer o mundo, convencer também eu, todos os dias, você, do pecado, da justiça e do juízo. Como que eu me arrependo do meu pecado? Porque eu sou convencido pelo Espírito de Deus que eu estou pisando a bola, que eu estou errando, que eu estou falhando. A Bíblia diz que um coração contrito e quebrantado, Deus não despreza. É essa voz que eu tenho que ouvir todos os dias. A voz da palavra de Deus, a voz de Jesus falando comigo e a voz do Espírito de Deus, que é a mesma voz. Não são 3 vozes diferentes, mas a mesma voz, que fala conosco todos os dias, nos ensinando, nos moldando. E o Espírito Santo que habita em nós, Efésios 4:30 diz o seguinte:
Não entristeçam o Espírito de Deus, Efésios 4:30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção, em algumas traduções, da redenção final. Eu não posso entristecer o Espírito que está em mim. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, diz: não extingais, não apagueis o Espírito de Deus. Você acha que isso é possível? Claro que é possível. Pela prática do pecado, nós apagamos o Espírito de Deus em nós, porque ele vai nos convencendo, mas chega uma hora que ele para, porque a gente não quer ser convencido. A gente vê uma sociedade se corrompendo, uma sociedade se desvirtuando, cada dia aparecendo uma novidade, e a gente fala: poxa vida, que legal. E aí a gente vai chamar a atenção, a pessoa fala assim: nada a ver, nada a ver. A minha mulher fala que esse é o demônio mais moderno que tem, o demônio do nada a ver. A gente vai falar alguma coisa para os nossos filhos, eles dizem: nada a ver, pai. Você é de uma outra época. Imagina, nada a ver. Oh, não usa essa roupa, não, nada a ver. Ô filho, não faz isso, não, nada a ver. Nossa, vocês estão ultrapassados, nada a ver. Já pensou quando essa pessoa, esse povo do nada a ver, chegar no inferno e falar assim: tudo a ver. Tudo a ver o que meu pai e minha mãe falavam. Tudo a ver. Só que agora não tem mais jeito. Aí o diabo vai falar: não é tudo a ver, não, nada a ver, vai. Nós temos que ter essa percepção de entender que Satanás, ele é sutil. Eu falei hoje de manhã, quando você lembra algum dia que o povo de Deus ou a igreja de Deus criou alguma moda? Moda. Uma moda na roupa, uma moda nisso, já viu? Não, mas toda moda que sai lá fora vem para dentro da igreja. E o Espírito não nada a ver fala: pode ir, porque nada a ver. Não é? Nada a ver. E a gente vai. Porque, pastor, o senhor acha que isso é pecado? Cara, eu não estou aqui para catalogar pecado. Mas a gente precisa entender que existe uma coisa chamada senso. E às vezes a gente perde esse senso de ambiente, de local, de relacionamento. E a gente vai caindo nessa de nada a ver. Não, sinceramente, a Bíblia disse que se isso não me condena, não é, então eu posso fazer porque não é pecado, porque não está me condenando. É verdade, hein? Está aí, pofete, levei na lata agora. Mas se você faz o outro pecar, você está pecando por fazer o outro pecar. Toma essa. Leva só para você. Espera aí, pastor, o senhor está querendo dizer que se eu faço o meu irmão pecar, eu estou pecando? Cara, não sou eu que estou falando, é a palavra. Porque se fosse eu, você podia até falar: nada a ver, pastor, o senhor está velho. Mas como é palavra, eu digo para você: tudo a ver, filho. A gente precisa enxergar para essa palavra. Quem aqui quer o céu? Quem aqui almeja o céu? Pode erguer a mão bem alta aí. Você almeja o céu? Então olha para essa palavra, ouça a voz dela, ouça a voz de Jesus, ouça a voz do Espírito Santo. Pare de ouvir a voz do mundo. É melhor ser ultrapassado no mundo e bem aceito no céu, do que ser ultrapassado no céu, bem aceito no mundo e ultrapassado no céu. Quem está me entendendo? É melhor ser ultrapassado no mundo e bem aceito no céu, do que ser ultrapassado no céu e bem aceito no mundo. A gente precisa compreender isso. Para encerrar, eu tenho mais 17 versículos para ler. João 7, 18, 38 e 39. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de águas vivas, ou de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem.
Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. E Apocalipse 19:6. Então ouvi uma voz semelhante a de uma grande multidão, uma voz semelhante ao estrondo de muitas águas, e uma voz semelhante a fortes trovões que bradavam: aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Eu quero pegar o finalzinho desse texto que diz o seguinte, pode colocar para mim o finalzinho? Aleluia, pois reina o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Deixa eu falar uma coisa para você. Você pode até não reconhecer Deus como rei, mas Ele é rei. E a Bíblia diz que Ele reina. E Deus é tão maravilhoso que Ele disse que o príncipe desse mundo já está condenado. E por que que Ele é príncipe? Porque rei só existe um, o rei do universo, o rei de todas as coisas, o rei que reina sobre tudo e sobre todas, aquele que diz que um dia toda língua vai confessar e todo joelho vai se dobrar diante dele, dizendo: ao Deus eterno, invisível, imortal, mais real, a Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória. Amém? E é Ele que enviou o seu Filho Jesus, que um dia esse mesmo Jesus vai ver você chegando, conduzido pelo Espírito Santo, e vai dizer assim: vinde, bendito de meu Pai, e receba por herança o reino que está preparado para você desde antes da fundação do mundo. Aleluia. Coloque-se de pé.